Hora informativa. O Parlamento dos Açores exige dar parecer sobre investigação marinha nas ilhas. PS acusa o governo de asfixiar a cultura do arquipélago. Sismo de magnitude 4.1 na escala de Richter foi sentido no Faial, no Pico e em São Jorge. A melhor informação no RCA é uma oferta de Atlantis Mediação de Seguros. No Largo de São Bento, número 2. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Olá, muito boa tarde. A Assembleia Legislativa dos Açores exige ter uma palavra a dizer sobre futuras atividades de investigação científica realizadas por equipas estrangeiras nos mares da região, reivindicando respeito pelas autonomias regionais. Este é o parecer desfavorável emitido pela Comissão de Assuntos Sociais do Parlamento Açoriano em relação a um projeto de decreto-lei que regula as atividades de investigação científica em águas nacionais. Os deputados açorianos defendem também que sempre que as atividades de investigação científica marinha ocorram em águas das regiões autónomas, os dois arquipélagos possam indicar observadores para seguirem a bordo dos navios estrangeiros que operem nas ilhas. O Diploma Nacional, enviado aos Parlamentos Regionais para emissão de parecer, visa definir as regras para a realização de atividades de investigação científica por parte da comunidade estrangeira em águas nacionais, no sentido de estimular o conhecimento científico e de fomentar a cooperação internacional neste domínio. O Partido Socialista acusou esta quinta-feira o Governo Regional de asfixiar a cultura da região por estar a reduzir de forma drástica os apoios ao setor e às instituições, além de existirem atrasos na planificação das ajudas. O que o Governo Regional tem feito é no fundo, asfixiado a cultura. E de que modo? Há essencialmente, do nosso ponto de vista, dois modos que o Governo Regional tem usado, podemos dizer assim, para asfixiar a cultura da região. Em primeiro lugar, a redução dos apoios. Portanto, de há 3 anos a esta parte, os apoios previstos para a dinamização das atividades culturais na região têm crescido de uma forma drástica. O segundo modo que nós também achamos que tem sido terrível para os agentes culturais da região é no fundo os atrasos que se têm passado. Rodolfo Franca relembrou que em breve realiza-se o Festival Internacional do Folclore dos Açores e estamos a menos de 3 meses do Angarjás e não existe planificação dos apoios. Ora, nós estamos em julho. E, portanto, se nem planificação conseguem fazer porque não sabem a que apoios terão eventualmente direito, tudo fica, digamos, condenado ao insucesso e à morte. E, por isso, a minha expressão do asfixiar. O parlamentar socialista defendeu ainda que a instabilidade ao nível governativo, com as sucessivas alterações de diretor regional, provocam também um desastre na cultura nos Açores. Um sismo com magnitude 4,1 na escala de Richter foi sentido hoje nas ilhas do Faial, Pico e São Jorge. Segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovolcânica dos Açores, o sismo foi registado às 4h41 e teve epicentro a cerca de 22 km a oeste do Capelo, no Faial. De acordo com a informação disponível até o momento, o sismo foi sentido com a intensidade máxima de 4,5 na escala de Mercalli modificada nas freguesias de Capelo, Castelo Branco, Feteira, Praia do Norte, Cedros, Chalão, Ribeirinha, Pedro Miguel, Praia do Almoxarife, Conceição, Matriz, Angústias e Flamengos, na Ilha do Faial. O Civisa indicou ainda que o evento foi sentido com intensidade de 4 nas freguesias da Madalena, São Caetano e São João na Ilha do Pico, Rosais e Velas na Ilha de São Jorge. Segundo a escala de Richter, este sismo é classificado segundo a sua magnitude como ligeiro, quanto à escala de Mercalli modificada e quanto à sua intensidade, a 4 considerada moderada, os carros estacionados balançam as janelas, portas e loiças tremem e os vidros e loiças chocam, podendo as paredes ou estruturas de madeira ranger. Com a intensidade 5, que é considerada forte, os sismos são sentidos fora de casa, as pessoas são acordadas, os líquidos oscilam e algumas extravasam,
pequenos objetos em equilíbrio instável deslocam-se ou são derrubados, as portas oscilam, fecham-se ou abrem-se, ao passo que os setores e quadros se movem e os pêndulos de relógios param ou alteram o estado de oscilação. Desde o início de julho já foram registados mais de 50 abalos na mesma zona. O presidente do governo destacou como um momento verdadeiramente significativo para uns Açores com visão de futuro o teste de um drone no aeroporto da Horta. A fiscalização do mar dos Açores e das novas áreas marinhas protegidas que o governo regional pretende criar no arquipélago poderá vir a ser feita num futuro próximo com recurso a drones da Marinha Portuguesa. A Associação de Desenvolvimento para o Mar dos Açores, a Escola de Mar e a UAVision, que nos permitirá, no quadro da criação da Zona Livre Tecnológica, podermos potenciar, através da ciência, melhor monitorização, melhor fiscalização, melhor auxílio de observação da imensidão que é o nosso mar e que são os nossos recursos marinhos. E por isso estou muito satisfeito porque estamos a dar passos naquilo que eu designo relativamente à nossa identidade. Historicamente, a Horta, Cidade do Mar, Faial e Ilha Azul, estamos agora a associar através da ciência e da tecnologia que já temos, felizmente, ao longo dos anos na área das pescas, com a Universidade dos Açores, com o antigo DOP e agora Oceanos, muito saber adquirido. Agora estamos a potenciar um desenvolvimento numa linha de tecnologia com, desde logo, esta solução dos drones. A instalação desta empresa na Ilha do Faial por via de um protocolo com a Escola do Mar constitui, segundo José Manuel Bolieiro, uma mais-valia para esta unidade de ensino na medida em que proporciona aos formandos um contacto próximo com a indústria aeronáutica e de robótica. O presidente do Comitê das Regiões Europeu, Vasco Cordeiro, alertou a presidente da Comissão Europeia para o risco de a política de coesão poder ser considerada dispensável no pós-2027. Vasco Cordeiro esteve ao início da tarde de ontem reunido com o presidente da Comissão Europeia em Bruxelas para discutir as principais prioridades da União Europeia para reforço das respostas às necessidades das regiões e dos municípios. E entre estas preocupações avulta aquela que se traduz no receio de que a política de coesão possa ser considerado como algo que é dispensável. Não, não é. E não é porque é a política de coesão que faz com que a Europa aconteça em cada uma das cidades e regiões da União Europeia. Tive a oportunidade também de salientar, obviamente, aquele que é o papel que essas regiões desempenham para a Europa, as oportunidades que elas apresentam em variados domínios para a União Europeia e também aquilo que é o potencial que encerra a nova estratégia apresentada pela comissária Elisa Ferreira a propósito das regiões ultraperiféricas e que tem um grande potencial. Outro assunto abordado na reunião foi, segundo Vasco Cordeiro, o relacionamento que o Comitê das Regiões tem mantido com as regiões e cidades da Ucrânia. A criação do mecanismo para a Ucrânia contempla especificamente o papel que as regiões e as cidades podem ter neste processo. Esse é um aspecto claramente positivo, mas há outros aspectos, refiro-me em concreto a este, ou seja, aquilo que no âmbito da iniciativa STEP significa de abrir a porta a que os Estados-membros possam, no fundo, reafetar fundos de uma forma que pode comprimir ou pode pôr em causa aquilo que eram procedimentos, aquilo que eram princípios seguidos no âmbito da política de coesão. Segundo o presidente do Comitê das Regiões, a reunião de ontem constitui mais uma oportunidade para demonstrar que as cidades e regiões continuam a desempenhar um papel crucial na assistência aos milhões de ucranianos deslocados. A Santa Casa da Misericórdia da Calheta, em São Jorge, terá um aumento de 5 vagas para a estrutura residencial para idosos, o que representa um financiamento adicional de mais 73 mil euros. O anúncio foi feito pelo vice-presidente do governo, que é o responsável pela área da solidariedade social. Posso anunciar, em primeiro lugar, que vão ser aumentadas 5 vagas em ERPI, com um valor de mais de 73 mil euros, o que já dá uma resposta a situações urgentes aqui na instituição, mas, por outro lado, também ouvimos os anseios e os projetos futuros da mesa administrativa e das necessidades do Conselho.
E acordamos que a instituição fará chegar à Vice-Presidência e ao Governo uma proposta para elaborar um estudo prévio com vista ao aumento da capacidade do lar, mas também dar uma resposta ao nível da deficiência e de residências para deficientes para a sua autonomização na sociedade. Acolhemos com boa vontade essas propostas, estamos disponíveis para avaliar esse estudo prévio e depois deste estudo prévio avaliado, então, sentarmos novamente à mesa e chegarmos a conclusões que sirvam o melhor às pessoas, que é para isso que aqui estamos. Artur Lima falava na sequência de uma reunião com a mesa administrativa da Santa Casa da Misericórdia da Calheta. A Santa Casa aumentou nos últimos 3 anos o número de vagas de 28 para 33, o que corresponde a um aumento de cerca de 15% na sua capacidade instalada. O incidente ocorrido no aeroporto do Porto a 26 de junho, quando a torre autorizou a aterragem de um avião, enquanto na pista estava outra aeronave a aguardar para descolar, deveu-se a erro humano. A NAV Portugal, empresa responsável pela gestão do tráfego aéreo, explica em comunicado que o relatório preliminar confirma a existência de um erro humano, porquanto não foi emitida autorização de descolagem à aeronave da Azores Airlines, o que terá causado uma momentânea falta de percepção sobre a situação operacional. Recorde que a torre de controle do aeroporto Francisco Sá Carneiro no Porto autorizou a aterragem de um avião da Ryanair quando simultaneamente na pista ainda se encontrava um A321neo da Azores Airlines para descolar. No momento da ocorrência, a gestora do tráfego aéreo garante que na sala de operações se encontravam 3 controladores de tráfego aéreo em posições executivas e um supervisor operacional, bem como outros 2 operacionais em escala que no momento da ocorrência se encontravam no seu intervalo obrigatório de descanso. A NAV Portugal afirma estar a concentrar toda a sua atenção na análise deste incidente, numa busca constante pela melhoria contínua da segurança operacional, procurando identificar a causalidade e os contributos para esta ocorrência. Isenção, rigor, pluralidade. RCA. Há mais de 70 anos a formar e informar. As principais notícias dos Açores todos os dias na Voz da Terceira. A melhor informação tem o apoio. Quer um seguro adequado e acessível para o seu carro, casa e seguro de saúde? Consulte-nos. Atlantis Seguros. No Largo de São Bento, número 2, telefone 295-705970. Atlantis Seguros. Quem conhece, confia. Estas foram as notícias da sua hora informativa nesta tarde de quinta-feira, dia 6 de julho. Pode consultar estas e outras notícias em rcangra.pt. Eu sou o Diogo Andrade e desejo-lhe a continuação de uma ótima quinta-feira. Hora informativa.